Bom dia, hoje é dia 17 de março e vamos para o nosso devocional da manhã, onde eu leio o devocional da manhã do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em Gálatas 2, versículo 10. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Que o Senhor esteja conosco nessa manhã. Amém, amém, amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas da Bíblia Spurgeon. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Perspectiva do livro. O país. Politicamente, era a província romana, ao qual incluía Licônia, Isauria e partes da Frígia e Pisídia. Geograficamente, era o centro das tribos celtas, e parece ser usado nesse sentido nessa epístola e em Atos. O povo celta. Eles eram descendentes dos gauleses, os quais saquearam Roma no quarto século a.C. e no século III a.C. E no século III a.C. invadiram a Ásia Menor e o norte da Grécia. Uma parte dessas permaneceu na galáxia, predominante na população mista formada por gregos, romanos e judeus. Ela era de temperamento impossível, hospitaleiro e inconstante. Eles se impressionavam e mudaram de ideia rapidamente. Eles receberam Paulo com alegria e entusiasmada. E então substancialmente se afastaram dele. Que é o caso de Gálatas, que motivou a carta de Paulo aos Gálatas, porque os Gálatas começaram a voltar para as práticas judias, como guardar o sábado, toda a alimentação que foi purificada por Jesus. Não é diferente de algumas igrejas por aí. As igrejas da Galácia. Não sabemos como e quem fundou as igrejas. A grande estrada do Oriente até a Europa passavam por regiões, possibilitando que alguns dos que estavam presentes em Pentecostes semeassem as sementes do Evangelho por lá. As igrejas podem ter surgido devido ao trabalho realizado por Paulo enquanto estava em Tarso, entre o momento em que ele retornou da Arábia até ele ir a Antioquia com Barnabé. As escrituras, porém, não nos dão informações acerca desses eventos. Em sua segunda viagem missionária, Paulo visitou as igrejas gálatas, e para ter ficado doente durante a sua passagem, pregando para eles enquanto não podia seguir viagem. Eles receberam seus ensinamentos com alegria, e as igrejas pareciam ter surgido neste momento. Paulo também os visitou durante sua terceira viagem missionária, tendo-os instruído e estabelecido na fé. As igrejas estavam funcionando bem quando Paulo os deixou, mas mestres judaizantes haviam chegado e se aproximado de sua natureza instável e inconstante, haviam corrompido grandemente a simplicidade de sua fé. À ocasião da epístola, mestres judaizantes haviam se infiltrado entre os gálatas, dizendo que a lei judaica era obrigatória para os cristãos, admitindo que Jesus era o Messias, mas que a salvação, contudo, deveria ser obtida através das obras da lei. Eles impeliam os gálatas, principalmente a circuncisão, para provarem seu ponto e fazerem os gálatas se desviarem da fé. Esses falsos mestres estavam tentando enfraquecer a confiança que eles tinham em Paulo, seu instrutor espiritual. Eles diziam que ele não era um dos 12, portanto não era um dos apóstolos, e seu ensinamento não era de autoridade vinculativa. Eles sugeriam que ele tinha aprendido sua doutrina de outros, especialmente dos apóstolos, que eram os pilares da igreja. O propósito da epístola
era arrancar pela raiz os erros das doutrinas introduzidas pelos judaizantes e trazer os gálatas de volta à sua fé anterior. Para fazer isso, foi necessário Paulo estabelecer sua autoridade apostólica e a origem divina de seu evangelho. Ele também desejava mostrar o valor e a aplicação prática de seus ensinamentos. Ele mostra especialmente o valor da liberdade cristã e ao mesmo tempo mostra que isso não é uma licença. Ao cumprir esse propósito, ele nos dá um clássico inspirado acerca da doutrina fundamental da justificação pela fé e resolveu para sempre a questão dos cristãos e a lei judaica. Autoria e data foi escrita por Paulo provavelmente em Corinto em 57 depois de Cristo. Análise a gente vai ler sobre o capítulo 2. É o Evangelho de um Apóstolo. A morte não é mais um banimento, é um retorno do exílio, uma volta ao lar. As muitas mansões onde entes queridos já moram, a distância entre os espíritos glorificados no céu e os santos militantes na terra parecem grande, mas não é. Não estamos longe de casa. Um momento nos levará até lá. E essa é a introdução da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Que nos lembrássemos dos pobres. Gálatas 2, versículo 10. Por que Paulo permitiu tanto dos seus filhos sejam pobres? Eles podiam fazer todos fossem ricos, se quisesse. Ele poderia deixar sacos de ouro em suas portas, poderia enviar a eles um grande receita anual, ou poderia espalhar em volta de suas casas provisões em abundância, como um dia ele fez aparecer codornizes aos montes ao redor do acampamento de Israel e fez chover pão do céu para alimentá-los. Não há necessidade de sermos pobres, a menos que ele veja isto como o melhor. São dele todos os animais dos bosques e os alimárias dos milhares sobre as montanhas. Ele poderia supri-los, ele poderia fazê-los os mais ricos, os maiores e os mais poderosos, colocando seu poder e riqueza aos pés de seus filhos, pois o coração de todos os homens estão sob seu controle, mas ele não faz isso. Ele permite que passamos necessidade, permitindo que sofram penurias e obscuridade. Porque há muitas razões. Uma delas é dar a eles que são favorecidos de uma oportunidade de demonstrar amor por Jesus, demonstrar nosso amor a Cristo quando cantamos sobre Ele, quando oramos a Ele, mas se não houvesse filhos da necessidade no mundo, perderíamos o doce privilégio de evidenciar nosso amor ministrando doações aos seus irmãos mais pobres. Ele ordenou que provássemos o nosso amor, não apenas em palavras, mas também em obras e em verdade. Se realmente amamos a Cristo, cuidaremos daqueles que são amados por Ele. Aqueles que são queridos serão queridos por nós. Vamos então olhar para isso não como uma obrigação, mas como um privilégio de socorrer ao pobre do rebanho do Senhor. Lembrando das palavras do Senhor Jesus, em verdade vos afirmo que sempre que fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Certamente isto é bom o bastante e este é o motivo suficiente forte para nos lembrar ajudar os outros com a mão disposta e o coração amoroso, lembrando-se de tudo o que fazemos para o seu povo é graciosamente aceito por Cristo como se feito para Ele próprio. E esse é o nosso devocional da manhã, que conversa muito com o que Paulo também escreve lá em Coríntios, que ele fala sobre a caridade, sobre o amor fraternal, que ele é maior que qualquer dom. Se Paulo não tivesse a caridade, se ele não tivesse esse amor fraternal, nada ele faria, de nada valeria, não valeria dom, não valeria palavra, não valeria nada. Então que nós lembramos dos nossos irmãos, que nós sejamos caridosos e que sejamos, acima de tudo, cartas vivas, como mesmo Paulo falou em 2 Coríntios, que as pessoas vão conhecer Jesus através de nós. Então, mais tarde, nós temos o nosso devocional da noite. E hoje, como é terça-feira, às 18 horas, nós temos o sermão. Deus odeia o pecado e o pecador.
Então espero vocês às 8 horas no TikTok, às 18 assistindo o sermão da semana e amanhã e até amanhã aqui no Devocional da Manhã.